Quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aqui neste vídeo para a aula simplificada da primeira lição deste novo trimestre que vamos estar estudando o Evangelho de João. Nós já lançamos a aula regular, como de costume, 3 tópicos, 3 subtópicos, cobrindo o estudo principal, de uma maneira didática e dinâmica dessa lição. No entanto, na aula simplificada, nós tentamos ter em mente um grupo que necessite um pouco mais de participação, um pouco menos de preleção e profundidade, mas ao mesmo tempo mais participação deles, um aprendizado talvez de menos coisas, mais profundos, para que se enraizem, Isso com certeza podem ser novos convertidos ou pessoas que já, por um motivo ou outro, estejam com alguma dificuldade de aprender no nível da lição. E aproveitamos esta oportunidade para fazer uma preparação de aula mais pedagógica, desde o trimestre passado, e muitos dos irmãos, e eu agradeço a isso, a participação dos irmãos, disseram que esta aula tem sido uma bênção dessa maneira, Dividindo no tempo da motivação, os objetivos, os métodos, ou seja, uma divisão, uma estruturação para nós, professores, didática, para que nós tenhamos a consciência do que nós estamos fazendo na sala de aula, estruturando esta lição, e com isso ficamos satisfeitos que estamos entregando uma lição estruturada, estudada. Então, juntando estas duas coisas, nós trazemos para você a lição de número 1 de forma simplificada. A lição desta semana é intitulada O Verbo que se tornou em carne, o texto base desta lição, aquele texto muito conhecido nosso, do capítulo 1 de João, do verso 1 ao 14, e eu proponho para a motivação desta classe aquilo que eu acho interessante no estudo desta lição, trazida para nós pelo comentarista, que é a questão do Evangelho de João. Ele aqui vai falar sobre a autoria, data e propósito e etc. E a minha pergunta, que eu acho que interessa as pessoas, seria algo que me interessaria saber, é por que existem 4 evangelhos? Se o evangelho ou cada um dos evangelhos conta a história de Jesus, por que 4? Então, quando nós estudarmos essa lição, o primeiro dos objetivos dessa lição, minha ou sua, para a sua aula, é isso, a pergunta de motivação é essa: por que existem 4 evangelhos na Bíblia? Aí eu coloquei mais aí para você, se você quiser baixar, está este estudo aqui, estas páginas nessa semana são 3 páginas para você, é um PDF que está aqui na descrição do vídeo, fique à vontade de baixar, imprimir, como queira fazê-lo. E na motivação eu coloquei então, por que existem 4 evangelhos na Bíblia? Você sabia que, entre eles, o Evangelho de João é o mais diferenciado? Nós vamos descobrir hoje o que faz ele ser diferente. E nesta série de estudos sobre o Evangelho de João, nós temos a intenção de redescobrir a nossa conexão como igreja diretamente com Cristo. Uma vez que muitos dizem que a igreja está se distanciando do Evangelho de Cristo, nós vamos descobrir aqui juntos, com temor, a nossa realidade individual e congregacional quando estudarmos este Evangelho. Então, meus pensamentos aí de motivação são 2. Primeiro, por que existem 4 evangelhos? E se o de João é o mais diferenciado, o que o faz diferente dos demais? Essa é a primeira motivação que eu encontro. Segunda, é que eu vou lembrar os meus alunos que ao nós estudarmos um evangelho que conta a história de Cristo, os evangelhos são 4 livros bíblicos que contam a história, a mesma história, desde o nascimento, ou um pouco antes, mas do nascimento à morte e ressurreição de Cristo, os 4 evangelhos contam a mesma história. E aí a colocação é, nós vamos olhar de volta, sermos levados àquilo que Jesus fez, àquilo que Jesus ensinou. E quando nós escutamos hoje, eu sou uma pessoa que às vezes falo isso mesmo, e escuto em muitos lugares, que como igreja, somos questionados se nós estamos ou não vivendo o Evangelho de Cristo, se estamos conectados com este Cristo do Evangelho, e pronto. O estudo deste trimestre nos vai tirar estas dúvidas, porque nós vamos ser levados a estudar mais profundamente o Evangelho de João, e vamos relembrarmos o que é que Cristo fez, o que ele ensinou e aquilo que ele propôs, e vamos então poder nos comparar com esta realidade. Então, esta é a motivação que eu proporia para esta aula. Os objetivos são 4 e bem interessantes. Primeiro objetivo, conhecer os diferentes destinatários de cada um dos 4 evangelhos. Segundo objetivo é conhecer o propósito do Evangelho de João. Em terceiro lugar,
entender Jesus como verbo e, em quarto lugar, entender Jesus como luz. Todos estes temas, estes objetivos, são parte da lição. Se você já leu a lição, e eu espero que sim, é muito bom que nós já conheçamos, né, o material que está proposto para nós antes de termos contato com uma dessas aulas preparadas. Você vai ver que os objetivos estão bem colocados junto com a lição. Os métodos que eu coloquei, a preleção, que ou seja, é falar simplesmente, não explicar o assunto, perguntas e respostas. Nós vamos fazer a análise de 2 textos com os nossos alunos e vamos propor também alguma memorização nesta aula. E quando a gente fala isso, eu acho que eu não gosto, particularmente. Gosto de saber memorizado, mas não gosto do processo de memorizar. Agora, com uma criança pequena, na minha casa, eu tenho que vivenciar isso com ela e é uma luta. Este assunto da memorização, imagina com pessoas adultas e até algumas mais de idade, mas a gente pode fazer de uma maneira mais divertida, em grupo sempre é melhor, e eu vejo a importância, como digo, particularmente não gosto do processo, mas gosto do fruto. Gosto muito quando eu quero me lembrar de um texto bíblico e ele vem à minha mente e eu me lembro claramente, fico muito feliz com isso e temos uma oportunidade de estar trabalhando isso com os nossos alunos. Falando de desenvolvimento da lição, então, nós vamos usar o tópico primeiro, portanto, que aqui diz, olha, o Evangelho de João. Com base nesse tópico, você vai ver que no meu roteiro eu vou explicar 2 dos meus objetivos. Lá no começo da lição eu falei, eu tenho 4 objetivos na lição, pois os 2 primeiros objetivos serão cobertos, serão estudados no primeiro tópico, ou seja, junto ao primeiro tópico da nossa lição, que o autor, o comentarista, vai falar sobre autoria e data, propósito e natureza de Jesus. Então, aqui, o objetivo para nós que eu proponho é conhecer os diferentes destinatários de cada um dos 4 evangelhos. Aí eu pus aí para você. Por que será que na Bíblia temos 4 livros que contam a história de Jesus? Qual a diferença entre eles? E aí eu explico. Primariamente, as diferenças se veem porque cada um foi escrito para um grupo de pessoas diferentes. E aí eu vou listar para você os 4 evangelhos, as pessoas ou o grupo que era o foco do autor, ok? De cada um destes evangelhos, e a maneira central que este autor queria apresentar a Jesus. Claro que isso você usar uma palavra para expressar como o autor queria falar de Jesus, nós sempre estaremos errando, porque há mais, não é, do que uma palavra. Mas nós sempre buscamos o central, é fácil para memorizar e torna-se também uma ajuda para nós entendermos, não é, cada um destes evangelhos. Portanto, vamos aí à lista. Mateus foi escrito para os judeus e apresenta Jesus como o Messias prometido. Você sabe que para a nação de Israel, eles esperavam um Messias da tribo de Judá, que nasceria em Belém, enfim. Havia uma série de profecias que falavam de um Messias. Então, o povo judeu esperava o Messias e Mateus, que escreveu o evangelho com o seu nome, ele tinha em mente mostrar às pessoas que lessem o evangelho que Jesus era o Messias. E o foco dele era os judeus, e nós percebemos isso por causa de muitos detalhes dentro do seu evangelho. Parece claramente que ele está escrevendo para a sua nação. Marcos é o segundo evangelho, foi escrito para os romanos e apresentam Jesus como um líder sofredor. Todas as 2 características de liderança e um homem que soube sofrer são características que estavam, parece, não é, patente no evangelho de Marcos, mostrando esta liderança de Jesus. E os romanos, que também são pessoas de guerra, que eram pessoas, enfim, era uma estrutura, não é, imperialista na época. Enfim, ele escreveu este evangelho tão dinâmico, é o menor dos 4 evangelhos e foi o primeiro dos evangelhos, em termos de data, a terem sido escrito. Mas o interessante aí para nós, para nosso grupo de aluno, é que ele escreveu para os romanos e ele apresentava Jesus como um líder sofredor. Terceiro é Lucas, o médico, né? Este não andou com Jesus, ele andou com Paulo. Ele escreveu o seu evangelho para os gregos de maneira direta e gentios de maneira geral, apresentando Jesus como o salvador da humanidade. Então você vai ver desde o princípio, né, do evangelho de Lucas, que ele fala que ele foi atrás das testemunhas, daqueles que viram, daqueles que ouviram. Apesar dele não estar presente, ele fez um trabalho de historiador ímpar, diferente dos demais neste sentido, dos detalhes que Lucas escreve no seu evangelho. E João é o último dos evangelhos escritos, em termos de data,
né? Ele foi escrito para a igreja e ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Então, eu acho o seguinte, que não precisamos explicar muitos detalhes históricos aqui para os irmãos, mas eu gostaria, uma coisa que eu acho muito importante, nós conhecermos estes nomes centrais aí. Mateus escreveu para os judeus e apresentava Jesus como Messias. Marcos, para os romanos, e apresentou Jesus como um líder sofredor. Lucas, para os gregos, Jesus como Salvador da humanidade. E João, não é, para a igreja, apresenta Jesus como Filho de Deus. Sendo assim, se você entender de fazê-lo, eu faria um pouquinho de memorização aí, né? Então, irmãos, etc., fazia repetir, etc. Vamos ver aqui. Mateus escreveu para quem? Apresentando Jesus como quem? Divide o grupo, faça a dinâmica que você entender que funcione melhor. Mas eu acho muito interessante eles levarem consigo não só o entendimento, mas na memória, terem noção dessa diferenciação dos evangelhos. Segundo objetivo. O objetivo de João, o objetivo nosso é conhecer o propósito do Evangelho de João. Aí seguimos dizendo, o próprio escritor, o apóstolo João, explicou o porquê de selecionar os acontecimentos, os sinais, os discursos e os milagres que ele escolheu escrever em seu Evangelho. Ou seja, João, quando escreveu o Evangelho, ele mesmo vai dizer, tinha muito mais coisa para escrever sobre Jesus. Ele fez muitos mais sinais e coisas e maravilhas, mas eu selecionei alguns com um propósito. E está no capítulo 20, versículo 30 e 31, que eu botei aí para você, inclusive no nosso roteiro, né, de aula. Diz assim o texto: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, aqueles que ele escolheu, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então, neste versículo, João fala claramente o seu propósito. Ele explica para nós, é o autor que diz, olha, Jesus fez mais, mas eu selecionei e pus neste escrito aqui, estes, porque eu tenho a intenção de que vocês, ao lerem isso, creiam em Jesus e que ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. E que, ao crer, né, que tenham vida em seu nome. Então, a vida eterna, a nova vida em Cristo, tudo vem por crer, e esta é a intenção do evangelista ou do apóstolo João. Conta-se, aí é a questão adicional, né, que nós colocamos aí para você, professor, que já no tempo que João escreveu este evangelho, o último dos 4, ele escreveu porque outros líderes da igreja pediram, por causa de pessoas que estavam espalhando heresias, duvidando que Jesus fosse o Filho de Deus. Então, nós estudamos sobre isso no trimestre passado, não estamos enfatizando, mas combina este conhecimento com o entendimento que, primeiro que João já morreu um pouco mais tarde, teve mais tempo, né, acessível pelas pessoas, e estes pais da igreja, esses irmãos, né, começaram a ver essas heresias, nós estudamos no trimestre passado em formação, e a duvidar, pediram a João que escrevesse, foi o último dos evangelhos escrito, e faz sentido que ele tenha escrito para a igreja agora, para defender, para estabelecer, para provar, através daquilo que ele escreveu, né, da maneira que ele propôs e as coisas que ele escreveu sobre Jesus, de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então, cobrimos 2 objetivos, tá? No tópico primeiro, nós colocamos os 2 primeiros objetivos, falar dos destinatários dos 4 evangelhos, e nesse sentido explicaríamos a diferença entre eles. Né? Até são 3 sinóticos, né? E João não é, ou seja, tem 3 evangelhos que são bem parecidos, e o de João ele é diferenciado, não vamos falar essas palavras necessariamente difíceis, mas nós vamos nos lembrar como professores disso, e sabemos que vemos aqui, né, as diferenças de João, escrito para a igreja e com essa intenção. No tópico 2, nós vamos tratar do terceiro objetivo, e talvez o mais delicado desta lição. E trata-se de entender Jesus como verbo. Eu pus para você aí. Jesus é apresentado em João, ou no Evangelho de João, como o quê? O verbo. No texto de sua primeira carta, ou seja, 1 João, o mesmo João, que é quem escreveu as cartas, ele escreveu um evangelho e escreveu 3 cartas, né? Se refere a Jesus como palavra. Olha lá o texto de 1 João 5 e 7. Diz, porque 3 são os que testificam no céu. Quem são os 3? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, João está explicando agora na sua carta que esta trindade, apesar do nome não estar, existe, ou seja, este um Deus, ele é
3 pessoas ao mesmo tempo, e são estes 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E nós sabemos que quem está no céu, a Trindade, é o Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. Então, veja que ele não usou o Jesus, mas usou esta colocação palavra. Aí eu continuo explicando para você aí, você passa para os seus alunos conforme entenda. Verbo e palavra é uma mesma coisa. No português, por exemplo, um verbo é uma palavra que denota ação. Então, aí é uma boa oportunidade para você, professor, se assegurar que os alunos saibam exemplificar verbos. Então, por exemplo, irmão, verbo é uma ação. O que eu faço aqui? Eu estou ensinando. Ensinar é uma ação. O que mais? Então, aí você tenta aí, né, se achar próprio, se a classe já é, enfim, tem uma educação mais, você não vai ficar brincando com isso, colocá-los para baixo. Mas se são pessoas simples, que você quer ter certeza que eles entendam o que é o verbo, é uma palavra, né, que nós escrevemos ou falamos, mas que indica ação, né, fazer, até o mesmo estado, ser, mas, enfim, para entender que é fazer, caminhar, falar, todas essas são ações, e você pode pedir a alguns dos irmãos para darem exemplos de verbos. Então, o verbo é uma palavra, então palavra e verbo neste sentido é uma mesma coisa. Sendo assim, eu vou seguindo a leitura aqui, a palavra que habita no céu fez e faz muitas coisas, e é isso que João quer ensinar. Então, o verbo, quando João diz, ou seja, Jesus é a palavra, nós vamos falar daqui a pouco mais detalhes sobre isso, mas ele é um verbo. E no texto de João, capítulo 1, que é o texto do nosso estudo, a gente vai falar agorinha, fala que ele foi parte na criação como alguém que fez. Ele diz que fez todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Então, ele atuou, ele trabalhou, ele criou, ele formou na criação. Isso é um verbo, né? Então, ele se refere ao verbo como alguém que atuou e ainda atua, não é? No contexto da divindade. Aí eu coloquei mais para você. Mas vamos aprender principalmente do texto da leitura bíblica em classe. Aí você vai levar o seu aluno no texto, que é João capítulo 1, né? E nós vamos olhar somente para a questão da nossa aula agora, essa parte da aula, que estamos aprendendo com o objetivo de entender que ele é o verbo. Nós vamos olhar para os 3 primeiros versículos e depois para o versículo 14, que também fala a palavra verbo. Então, olha, nos primeiros 3 versículos, vamos ler aqui, e você vai ler com a sua turma, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Claro que eu estou falando aqui rapidinho para você vai dar a alguém para ler, vai ler pausadamente este texto, porque nós estamos lendo para fazer aquele nosso objetivo, não, método, né, de análise de texto. Então, você quer este texto. Se os irmãos tiverem a revista, fica bem fácil, tá na revista que eles olhem para este texto, porque você vai fazer umas perguntas. Ora, logo no começo aí diz do princípio, a primeira pergunta que você vai fazer. Irmãos, tá aí o texto. Agora, o que significa isso de princípio? Que princípio é este? Aí, se ficarem bastante tempo sem conseguirem responder, você diz, princípio, irmãos, é antes da criação. Como é que eu sei? Porque diz aí no versículo 3 que todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, ele criou todas as coisas. Então, este princípio que ele estava com Deus Pai, este verbo já estava com Deus antes da criação de todas as coisas. E nós entendemos que antes da criação de todas as coisas é a eternidade passada. E só quem é eterno é Deus. E até o texto diz, daqui a pouco a gente vai ver isso, né? De que ele é Deus. Mas tá lá, a primeira pergunta então é essa. O que significa neste texto o princípio? Qual é a resposta? É antes da criação, a eternidade, tá? Como é que eu sei disso? Baseada no versículo 3. Segunda pergunta. O que esse verbo fez no princípio? O que ele fez? Aí os irmãos vão procurar. O que tá dizendo aí que ele fez? Olha a palavra aí de fez, ou feita e feito. Tá aí, tá no versículo 3 de novo. Olha lá. Deixa eles descobrirem, dá um tempinho. Aí vai depender muito, né, com a sua turma. Você é professor deles, com certeza sabe como trabalhar isso aí. Mas deixa um tempinho eles olharem, buscarem, né? Se quiser dar a dica que está no versículo 3, dê a dica, né? Mas aí o que diz que ele fez? O que ele fez, este verbo no princípio? Ele fez todas as coisas. E o que significa, irmãos? Já falamos, é a criação. Na Bíblia, nós vemos a descrição da criação aonde? No livro de Gênesis. Lembra, irmãos? Que dia? Primeiro dia? Quantos dias, né? Você pode até levar aí 6 dias da criação, quando Deus criou todas as coisas.
Agora, voltando ao texto, que versículo diz que Jesus é Deus? Olha aí no texto que a gente acabou de ler. Qual que diz aí que Jesus é Deus? Aí eles vão olhar e vão dizer, tá no primeiro, tá lá, e realmente tá lá. Olha lá, no princípio era o verbo estava com Deus, e o que mais que diz? E o verbo era Deus, tá aí. Então o verbo, que é Jesus, era Deus. Jesus é Deus, amém? Então isso está escrito no versículo 1. E por último, você pode perguntar o que significa o versículo 14, que diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O que significa que Jesus, sendo Deus, encarnou. Morou aqui na terra conosco por um tempo e pudemos ver quem ele era. Aí eu sigo com a explicação. Então essa foi a parte de análise de texto. Você vai fazer essa análise a partir de algumas perguntas e deixar eles buscarem a resposta, tá? Aí eu sigo dizendo, Jesus, irmãos, como verbo, ele agiu, ele fez, ele criou, né? Ou seja, ações. Mas ele também é a palavra. Lembra que nós falamos verbo e palavra é uma mesma coisa. Aqui nós olhamos como verbo de ação no texto de João e sabemos que está conectado com a criação, a ação, aquilo que ele fez. Mas João também chama ele de a palavra. E o que significa isso? Ele é a encarnação da imagem de Deus, do projeto de salvação de Deus para o homem. Tudo que Deus revelou como sombra ou figuras no Antigo Testamento, Jesus veio a ser a realidade deles, aqui na terra, encarnado, para que todos vissem e tocassem a palavra da vida. E até pus o versículo que está aí, né? 1 João 1:1, que diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Você pode só mencionar este versículo ou fazê-los ler também. Mas vamos explicar aqui. Então, quando nós falamos de palavra, e nós que somos crentes, muitas vezes nós nos referimos a este livro como a palavra de Deus. Sim ou não? Essa é a minha explicação, né? Porque aqui eu tenho que fazer um resumo. Essa é a hora que eu entendo um comentarista da revista, porque a gente não pode explicar tudo por escrito, né? Então, às vezes, se a pessoa não tem a oportunidade de dar uma aula e explicar mais, parece incompleto, ou parece, né? Às vezes a gente não consegue ser perfeito naquilo que a gente põe por escrito. Mas graças a Deus que eu estou aqui com você também, conversando na dinâmica que eu faria e vou fazer na minha sala de aula. Então, o que acontece? Quando nós falamos de palavra, nós temos que nos lembrar disso mesmo, que esta aqui é a palavra de Deus. E ora, o que Deus faz com esta palavra aqui é revelar-se a si mesmo. Nós não encontramos nenhum entendimento de Deus fora daquilo que está na palavra. Alguém pode dizer, meu irmão, mas a criação mostra quem é Deus. Sim, mas a palavra diz que a criação mostra quem é Deus. Amém? Nós não poderíamos fazer esta associação se não tivéssemos aprendido que a palavra nos dá este direito de fazer. Amém? Então, no melhor sentido, teríamos segurança. Podíamos até intuitivamente saber, porque realmente é. Mas temos como crente segurança, por quê? Porque nós sabemos por esta revelação que Deus fez exatamente com este propósito. Então, tudo aquilo que a gente tem segurança sobre aquilo que Deus é, nós a sabemos por causa da palavra. E a pergunta é sobre Deus Pai, ou a Trindade, mas focando em Deus Pai, quem Ele é, como Ele é. Nós não podemos, com certeza, e não conseguiremos explicar como ele é fisicamente, porque Deus não é um ser físico como nós. Ele é espírito. Eu convivo com esta pergunta por parte dos meus filhos, que são pequenos, 5 anos, 7 para 8 anos, já completou a minha menina, né? E que têm dificuldade de entender o que é um corpo espiritual. Então, nós também, porque desconhecemos na plenitude o que é um espírito. No entanto, através da Bíblia, nós não conhecemos o corpo espiritual, por dizer, não temos o entendimento pleno, mas temos o entendimento pleno da imagem moral de Deus. O que isso significa? Quem Deus é no coração. Porque o nosso corpo pode envelhecer. Nós um dia fomos criança, nós fomos adolescentes, nós fomos adultos, nós começamos a envelhecer, as forças podem acabar-se, começar a diminuir, mas nós somos o que somos por dentro, não é assim? Então, Deus, moralmente, ou no seu coração, ou no seu querer, ele se apresenta, ele se fez conhecer para nós. Isto é o que a Bíblia chama de a imagem de Deus, é a imagem moral, quem ele é.
Quando nós, na teologia, no estudo da teologia, falamos de atributos morais de Deus, que Deus é amor, que Deus é santidade, que Deus é justiça, nós aprendemos disso tudo porque esta é a imagem de Deus que a Bíblia nos mostra. Um Deus de amor, que ama. Na verdade, não só ele atua com amor, a Bíblia diz que ele é amor, ou seja, a essência do amor perfeito está na pessoa de Deus. Então, quando nós falamos que Jesus era a palavra, e nós explicamos aqui para você que a palavra é a imagem de Deus, é isso que a Bíblia nos diz. Que Jesus veio em pessoa, que agora nós reconhecemos melhor, né? Falar na teoria é uma coisa. Jesus veio em carne e osso para a gente tocar na palavra da vida e entender o que Deus é, mas com a visão daquilo que a gente entende, que é o ser humano. Amém? Então, aquilo que Jesus fez, o seu sacrifício, o amor que ele tinha pelas pessoas, como ele operava os milagres, como ele recebia as pessoas, qual era a missão dele, como ele era fiel à sua missão, tudo que Jesus foi e fez era mostrando a imagem de Deus, o coração de Deus. Então, Jesus era a perfeita imagem de Deus encarnado, para que nós pudéssemos conhecê-la. Então, quando nós falamos que Jesus é a palavra que João fala lá, ou o verbo, num certo sentido a mesma coisa, a primeira coisa que nós temos que entender é que ele é esta revelação em forma de pessoa. Quem pode dizer amém? Muito bem. Segunda coisa que eu expliquei aí é o projeto de salvação. Este livro aponta para duas coisas. Primeiro, para o conhecimento do Deus que criou, do Deus que nos ama, do Deus cuja história, cujo coração, cuja imagem moral nós conhecemos aqui, tá bem? Primeira coisa que este livro, a palavra de Deus, revela. Mas a segunda é o projeto de salvação, porque depois que o homem caiu, que é lá no comecinho de Gênesis, todo este livro está mostrando, revelando o projeto de Deus para salvar. Começou ensinando os homens a fazerem sacrifício, porque precisava, sem derramamento de sangue, não tem perdão, remissão dos pecados, né? Então, começou a ensinar ao homem, escolhendo Israel, uma série de coisas que, às vezes, a gente entende o contexto todo, às vezes não. Mas o fato é que esta palavra é a revelação de Deus para a nossa salvação, para que nós tenhamos vida eterna. E Jesus, sendo a palavra, ele era exatamente a revelação, só que em forma humana, né, do projeto de Deus para a salvação. Ele ali era o sacerdote, ele ali era o cordeiro que haveria de ser imolado e sacrificado para o perdão dos nossos pecados. Então, na pessoa de Jesus estava o centro, o coração da revelação do projeto de salvação para a humanidade. Então, por isso, Jesus é chamado de palavra. Tudo que Deus é e tudo que Deus projetou como salvação em Jesus foi feito conhecer. Por isso, ele era esta palavra, esta revelação, porque tudo isso que eu estou falando é revelação. Nós conhecemos a revelação do que Deus é, a revelação do projeto de Deus. São duas revelações que esta palavra contém nela, entendido? A palavra contém essas duas revelações. Quem é Deus e o projeto de salvação de Deus. É tudo que está aqui. Amém? Então, em Jesus, ele é esta palavra que veio estar no nosso meio. Nós conhecemos a plenitude destas duas revelações na pessoa de Jesus. Agora, só se você achou bonito, está abençoado com essa explicação, diga glória a Jesus. Amém. Então eu botei aí em negrito, portanto, a palavra e o verbo poderiam ser entendidos como a revelação de Deus. E é isso mesmo. Jesus era a palavra, Jesus é o verbo, porque ele era a revelação de Deus encarnada. Cumprimos o nosso terceiro objetivo. Explicamos da melhor maneira que podíamos entender Jesus como verbo. E vamos terminar com um que é um pouquinho mais fácil, que é entender Jesus como luz. Vamos voltar à leitura em classe, lá de João, capítulo 1, e vamos ver, você vai pedir para os irmãos, vamos listar todos os versículos, o que aparece aí sobre luz. Vamos lá, quem vai achar a primeira luz aí? Aí você deixa os irmãos procurarem, aí alguém vai dizer, irmão, professor, é no versículo 4. Ele diz, a vida era a luz dos homens. Muito bem, você pode anotar, se tiver um quadro, pode lá, luz dos homens. Verso 4. Se não deixa, né, você já tem aí no seu roteiro, deixa aí já listado. Ok, luz dos homens. Segundo lugar, se puder escrever melhor, porque quando você for falar, tá lá na frente deles também.
Segundo lugar, o que mais, irmãos? Aí, no verso 5 também tem. A luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Tá lá, essa segunda coisa. Luz resplandece nas trevas. O que mais? Aí vai o outro. No verso 7. No verso 7 fala que não veio para testemunho que testificar. Então fala de testificar da luz. Agora, aí você, como professor, o próximo que fala no verso 8, não era ele a luz, mas veio que testificasse da luz. Vamos parar um pouquinho aí, irmãos. Olha, 7 e 8 parece estar falando de uma outra pessoa, né? Vamos ler o versículo 6. Aí você vai lá, olha, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Era de João Batista que o versículo 7 e 8 fala. E veja os detalhes. Que João Batista, olha no 8, ele não era o quê? Ele não era luz. Mas no 7 e no 8 fala que ele veio para quê? Para testificar da luz. E é o que nós conhecemos de João, né? Ele tinha um propósito de Deus para sua vida, ele era um profeta de Deus e veio para preparar o caminho de Jesus, que era a luz. Então, neste texto, João diz que João Batista não era a luz, mas veio para o quê? Testificar da luz. Então tá, mas vamos anotar aqui. 7 e 8, então, estava falando de quem não era luz, mas testificava da luz e era João Batista. Quem mais? Tem mais alguma luz aí? Vamos procurar, vamos lá. Versículo 9, irmão. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem. Agora, irmãos, olhando para isso aqui, se você tiver num quadro, ou pensando nisso, olhando para estes versículos, vamos ver o que a gente entende da luz aí. Eu vou dizer algumas coisas, você diga se concorda ou não. Primeira coisa, luz tem mais poder do que as trevas, afasta trevas. E isso eu estou colocando para você no seu roteiro aqui, tá? O mundo estava em trevas espirituais. Será que isso seria uma boa explicação, irmãos? Sim, muito bem. Então, você viu que um texto aqui ele fala de luz em contradição às trevas. E é isso que nós vivemos. Jesus é luz porque ele veio vencer as trevas. Ele veio brilhar nas trevas. E você sabe que aonde a luz chega, a treva tem que sair, irmãos. E é na lei natural das coisas. Não existe, não combina, não anda junto. Não estão no mesmo lugar luz e trevas. Aonde a luz chega, o poder dela é maior do que das trevas. E é por isso uma destas imagens, não é? Que a Bíblia é cheia delas e nós entendemos com tanta alegria isso. E espiritualmente, o mundo está ou não está em trevas espirituais? Só dizer sim, irmã. Então, a luz brilha adiante dessas trevas espirituais. Segundo lugar, luz nos faz enxergar a realidade, mostra onde está sujo. Por ela nós vemos e entendemos o caminho dos homens e o caminho de Deus. Então, luz faz a gente enxergar. Pronto, essa é a segunda coisa. O salmista fala, né? Luz para o meu caminho. O texto bíblico fala até daquela mulher que perdeu, né? Põe a luz debaixo das coisas para achar. Você acha sujeira, você acha onde a dracma está perdida. Colocando luz, né? O texto de Jesus mesmo diz que a luz não se põe embaixo da mesa, se põe num candeeiro em cima para iluminar todo o ambiente. Então a luz é para você ver as coisas, para você entender, ver a realidade, quão bonita ou quão feia está a casa. Então, com isso, nós conseguimos enxergar a nossa realidade, porque ele era luz, nós enxergamos. E ele, como luz, apresentou o caminho também. Ele botou a luz no caminho, está aqui o caminho do homem e está aqui o caminho de Deus. Então, Jesus, como luz, fez nos enxergar não só a nossa realidade, mas o caminho, os dois caminhos que em verdade existem, para que nós possamos escolher. Amém? Terceiro, olha lá, vamos ver se isso aqui também está bem. A luz de Cristo veio brilhar. É o que a gente aprendeu no verso 10 aí, né? Para todos os homens. A luz de Cristo veio brilhar para todos os homens. Os judeus não pensavam que era assim, mas agora, nos evangelhos, a gente vai aprender que Jesus veio para toda a humanidade, né? Vai começar a ver, né? Porque a partir daí, depois Atos dos Apóstolos, nós vamos ver este evangelho alcançando verdadeiramente toda a humanidade. Mas olha lá, veio brilhar para todos os homens, oferecer, portanto, o presente da salvação para toda a humanidade. Mas vamos ler o verso 10, irmãos, para ver o que aconteceu. É o resumo que João coloca aí para nós no versículo 10. Estava no mundo. Mundo, ou seja, todas as pessoas, mundo demográfico, as pessoas. Neste mundo aqui, no meio das pessoas. O mundo, que diz aí, foi feito por ele, mas o que aconteceu? O mundo não o conheceu. Então, espiritualmente, a luz veio para todos os homens, brilhar para o mundo, mas o mundo, como de maneira geral, não o conheceu. A luz de Cristo também é o quarto aí, veio para um povo rebelde. Segundo a Bíblia, esse povo era rebelde. Jesus falou muitas vezes do povo dele, que era rebelde, que também estava em trevas espirituais, era o povo judeu. Vamos ler o versículo 11, diz, veio para o que era seu
E quem era o seu? Era o povo dele. Quem era o povo de Jesus? Que ele veio. Ele era o Messias de quem, irmãos? Dos judeus. Muito bem. Agora, o que diz no finalzinho do versículo 11? E os seus não o receberam. E claro, você vai ler comigo agora, terminando o versículo 12 e 13. Quando este texto fala isso, fala de uma maneira resumida e está falando da maioria. Como mundo, como humanidade, nós não o conhecemos. Como população judaica, como judeus em geral, eles não receberam. No entanto, vamos ler aí, terminar com o versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam. O que diz, irmãos? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Está escrito aí, todos juntos? Os que creem, cadê? Aos que creem no seu nome. Vamos ler ainda o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas do quem? De Deus. Foi da vontade de Deus que haveria um novo nascimento. Foi da vontade de Deus que seriam feitos filhos, que pessoas, tanto judeus como gentios, haveriam de ser feitos filhos de Deus. Então, enquanto o mundo, de maneira geral, não o conheceu, enquanto os judeus, de maneira geral, não o receberam, todos quantos receberam, todos quantos creram, Deus que planejou esta salvação, que estava se revelando em Jesus, aleluia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E estes somos nós. Quem pode dizer amém? Glória a Jesus. Síntese e fixação. Eu faria de duas maneiras isso aí. Se você escolher fazer a primeira delas seria revisar os pontos principais. E eu tentei, na melhor maneira possível, colocar em negrito, né? Tudo que está em negrito aí é aquilo que eu chamaria de principal. Portanto, os evangelhos, e para quem foi escrito, e apresentando a Jesus, o propósito, aí eu botei um trechinho aí para você. Então, o que você vê em negrito praticamente é o que seria a síntese, né? Você repetir este processo aí, você pode listar. Não é o que eu farei, nem faria na minha aula, mas é uma proposição para aquele que entender melhor assim. O que eu faria era memorizar o texto aqui, né? De João, capítulo 1, versículo 12. Por que não lermos aqui mesmo nessa aula todos juntos? Vamos lá. Diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, este é o texto que, para mim, é abençoador para um fim da aula. Que nós entendemos que ele era o verbo encarnado, a revelação feita humana, aleluia, e que haveria de ser, inclusive, o sacrifício para perdão dos nossos pecados. Que ele era a luz que, por fim, brilhou na escuridão das nossas vidas, de um mundo pecador e perdido, aleluia. Mas, apesar daqueles que não receberam ou não conheceram, nós memorizarmos juntos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa é a minha sugestão, é o que eu faria, eu memorizaria este texto aqui, terminaria com oração de agradecimento. Eu agora, neste momento, só falar e terminar dessa maneira, estou sentindo a presença de Deus. Neste lugar, conversando com você aqui, falando deste texto bíblico, eu faria uma oração espiritual, agradecendo a Jesus por ter vindo, né? Ser a nossa luz, nos fazer conhecer a imagem de Deus, o coração de Deus. Cantaria, se desse tempo, um hino exaltando ao Senhor e terminaria a minha aula com alegria. Que Deus abençoe você. Semana que vem estaremos juntos, se assim Deus nos der vida e graça para estarmos, e que Deus possa ricamente abençoar você no princípio deste novo trimestre, que o Senhor possa frutificar nas nossas escolas dominicais. Peço oração, inclusive nós estaremos começando neste trimestre a nossa escola dominical na cidade onde estamos, de Gainesville, Flórida. Nós moramos, eu pessoalmente, 28 anos no sul da Flórida, e desde setembro do ano passado nós viemos para o norte da Flórida, na cidade de Gainesville, e chegou o momento que nós vamos estar abrindo a igreja nossa, que meu esposo é pastor e ele vai estar abrindo a igreja, nós vamos estar cooperando com ele com certeza.
E a primeira escola dominical vai acontecer neste mês. Assim que eu peço a você com todo temor e coração, nós que estamos juntos fazendo a obra do Senhor, você pode só imaginar o que significa começar uma obra, não é? Começar uma escola dominical em um país que não é o nosso país, não é? Os brasileiros aqui, eles estão, mas são muito poucos comparado com uma cidade que todo mundo é brasileiro, todo mundo fala português. Então o desafio é muito grande. No entanto, há famílias, há vidas que precisam, alguns que são crentes, alguns que, enfim, não conhecem a Jesus, que não são crentes. Nós estamos aqui neste lugar com o chamado de Deus na vida do meu esposo para estar abrindo esta obra nesta cidade, de já clamamos e convocamos aos irmãos que possam estar orando por nós para que a escola dominical possa ser uma bênção neste lugar. Sejam quantos estejam, né? Você vê que agora você está entendendo que a nossa luta também do lado de cá vai ser uma luta forte, mas juntos estamos para este trabalho, aleluia, que foi o que Deus nos colocou em nossas mãos. Assim que estarei orando por você, como sempre tenho feito, para que o Senhor abençoe a vossa escola dominical, mais pessoas se alegrem com o conhecimento da palavra de Deus, não é isso? Se fortaleçam, venham para a igreja, talvez alguns que já desistiram, escute, olha, irmã, a classe está uma bênção, e etc, e mais pessoas voltem, o Espírito Santo obre, não é por bênção, mas pela obra do Senhor nos corações, e possa acrescentar a vossa igreja, a vossa congregação, e a nós aqui também, que estamos nessa obra missionária. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.